Fala, vivente! Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a biga. Hoje nós veremos quais são os primeiros passos para criar uma biga boa para a tua pizza e quais são os fatores a serem considerados para que você saiba o que influencia o bom resultado ou o mau resultado na tua biga. Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like nesse vídeo e se inscreve para fermentar o canal. E já comenta aqui embaixo se você usa um pré-fermento na tua massa. Bora pro vídeo! Então, eu vou começar dizendo para você que quando a gente fala de biga, a gente está falando de um pré-fermento ou uma pré-massa. Basicamente, é uma massa fermentada anteriormente, a qual será misturada ao restante da massa num momento posterior. Ou seja, vou tentar explicar melhor. Podemos defini-la como uma parte que vai na massa, que é preparada antes da massa em si, será adicionada então numa porcentagem variável à massa final. Mesmo que possa ser usada totalmente como massa, ou seja, uma massa 100% pré-fermentada, criada com uma pré-massa sólida. Isso se dá devido à pequena quantidade de água que é adicionada em relação à farinha com a qual é feita. Em contraste, o polish, por exemplo, é considerado um reforço líquido, um pré-fermento líquido, que leva 1 a 1 de água e farinha. É importante lembrar que a biga clássica é considerada aquela de Pier Giorgio Giurilli, mestre panificador italiano, foi estudada e feita de uma certa maneira, padronizada, ou seja, 1% de fermento para cada quilo de farinha com uma hidratação de 45%. Em seguida, deve-se descansar essa mistura por 18 horas a 18 graus, em média, né? 16 horas a 18 horas, de 16 a 18 graus. Eu falo isso porque, como a gente vai ver mais adiante aqui no vídeo, a biga tem uma série de vantagens e variáveis que podem se modificar se o tempo e a temperatura forem diferentes. Em todo caso, a clássica biga é aquela mesmo de Pier Giorgio Giurilli. Falando sobre a biga, então, na minha realidade, quando eu comecei para fazer pizza com a biga, primeiro que eu não entendia direito em qual produto adicionar o pré-fermento ou não, e quando eu adicionava, eu fazia uma fermentação com uma temperatura muito elevada, e aí eu fechava ela hermeticamente, que já é um erro, então botava a tampa, e aí ela ficava ali, descansando numa temperatura muito alta. Quando eu chegava no outro dia, ela já estava, assim, muito fermentada, então ela não dava um volume legal no produto final, e aí quando eu tirava, eu julgava que ela não dava efeito, né, que ela não fazia efeito, só que eu também não estava fazendo da maneira correta. É fundamental. Depois eu passei a fazer errado de novo, mas ao contrário, em vez de deixar fermentar com uma temperatura muito alta, eu comecei a jogar ela na geladeira muito cedo, então ela praticamente ficava estagnada, né, tinha uma leve fermentação, só que daí eu adicionava, depois ficava muito mais difícil de fazer o batimento, ficava lá girando, 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 girando a maceira, e parece que não englobava o restante da água, o restante da farinha. Então, são pontos cruciais no momento de você fazer uma biga: tempo e temperatura. Lembre-se disso. Mas então como? Como fazer uma pizza com uma biga bem feita? Quando a gente vai misturar a biga, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é quando a gente está falando sobre a massa, né? A água e a farinha, elas devem ser misturadas juntas e não ser amassadas totalmente, como seria feito numa massa normal. Isso é muito importante para a sua fermentação, para garantir que não se forme uma rede de glúten forte e que faça fermentar. Falando em amassar, é importante lembrar que com a mesma quantidade de biga, por exemplo, aquela que foi mais amassada, a qual foi aplicada uma força mecânica maior, ela vai ter um resultado de fermentação mais curto, ou seja, ela vai fermentar mais cedo. Portanto, é um erro amassar demais a biga, tá? Só que daí você me pergunta, Éder, por que fazer uma biga? Né? Por que eu tenho que fazer uma biga no meu processo? A gente está fazendo isso para querer encurtar tempos de maturação. Se você for fazer uma biga sem o conhecimento de causa, você corre um risco enorme de errar feio. Por isso você tem que ter muita atenção. Com a biga, a gente vai ter um salto de forno maior, um buquê de aromas melhor no nosso produto, muito mais intenso e complexo, uma acidez maior também, e assim vamos ter um tempo maior de vida, né, para o nosso produto final. Então, quanto à farinha, por exemplo, a gente vai falar sobre farinhas medianas e fortes quando for fazer uma biga. Ou seja, partindo de farinhas aí com W de 280, ou seja, um valor mínimo de proteína de 12 gramas por cada 100 gramas de farinha, de produto. Aqui também é necessário a gente considerar que a mesma quantidade de biga, aquela feita com uma farinha mais forte, vai levar mais tempo para estar pronta, né? Então, vai ficar fermentando por mais tempo do que aquela feita com uma farinha mais fraca.
As temperaturas são um fator fundamental na realização da biga. Temos que considerar em qual temperatura final a gente está realizando a nossa biga, porque sempre no que diz respeito a diretrizes ali do criador, né, do Pier Giorgio Giorilli, o intervalo de temperatura deve ser entre 20 e 21 graus para depois ser deixado fermentar por 18 horas a 18 graus constantes. Então é importante que você entenda que se você fizer uma biga numa temperatura mais alta, é interessante você deixar 4 a 5 horas repousando nessa temperatura e depois levar para geladeira, caso você queira respeitar as 18 horas. Se não tiver um lugar para você armazenar a biga a 18 graus, né, chamado forno frio, que mantém essa temperatura constante a 18 graus, a gente tem que entender então que essa biga pode descansar a temperaturas mais altas, a sua fermentação vai ser muito mais curta. E vice-versa, temperaturas mais baixas vão fazer uma fermentação mais longa. Obviamente, a menos que a gente esteja falando sobre uma temperatura muito baixa ou muito alta, nesse caso, é meio sem sentido falar sobre fazer uma biga. E o pH, Éder? O pH de uma biga deve estar sempre entre 5 e 5,5. Muitos podem me dizer agora assim, né? Ah, mas como é que eu calculo o pH? Bom, a única maneira da gente calcular o pH de uma massa é com um instrumento chamado de pH-metro, que nos permite, então, ver o pH dentro dessa massa. Obviamente que quem faz pizza em casa não precisa desse tipo de equipamento, né? Enquanto eles são aí utilizados geralmente por profissionais, né? Pessoas que precisam de um resultado muito mais consistente, né? No dia a dia. Eu devo salientar aqui que sobre a biga teria muito, mas muito mais a dizer, né? Tanto no que diz respeito às várias tipologias de biga que existem, os pré-fermentos, né? Como também por parte técnica aí ligada aos cálculos de temperatura e tempo de fermentação. Portanto, considere esse vídeo aí como uma introdução ao assunto, no qual outros vídeos podem ser trazidos a vocês aí relacionados à biga. E é claro que se a gente não seguir religiosamente o método da biga do Pier Giorgio Giorilli, passo a passo, com o controle de temperaturas e tudo mais, as bigas vão ter muitos outros nuances, diferenças, né, nas fermentações. O resultado vai ser muito a depender de como você vai fazer o tempo e a temperatura ligados à fermentação da biga. Usar uma biga aí corretamente vai te trazer muito mais agilidade e padronização nos seus processos de produção. A biga, ela é muito mais eficaz em produtos com muito mais miolo, onde você pode apresentar essa alveolatura muito mais irregular e também um produto com muito mais volume, né? Então, use biga em produtos com muito mais miolo e você vai ter muito mais sucesso no utilizo desse processo. Se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento técnico da arte branca, para pizzas de longa fermentação, aprender muito mais sobre escolhas de farinhas, técnicas de manipulação da massa e sobre diferenciar o teu produto da concorrência para ter um rápido crescimento aí do teu negócio, isso tudo com um conteúdo atualizado e que garante um suporte técnico contínuo, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o meu curso, o Impasto Italiani. Consegui te ajudar nesse vídeo? Toda terça-feira tem um vídeo novo nesse canal, então já ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo e vou ficando por aqui, tá, galera? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Deixa aqui nos comentários se você usa um mix de farinhas, biga, quais as farinhas que você usa na tua pizza e a gente se vê na próxima. Valeu, bora viver de pizza!